Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está na nossa paróquia Santa Teresinha, toda a missa aqui é transmitida no nosso canal YouTube. Quem quiser ver depois a missa ou assistir a homilia, pode entrar no nosso canal, se chama Confraria Nossa Senhora do Carmo. Evangelho de Marcos 8, 27, 33, todos esses dias estamos refletindo o Evangelho de Marcos. Naquele tempo, hoje e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Jesus parte com os discípulos. Significa que hoje ele está com os discípulos, nem sempre. Às vezes são os apóstolos, às vezes com um deles, Pedro, Tiago, João, depende, às vezes com a multidão, às vezes vai curar uma pessoa, né? Ontem curou. Para onde é que ele vai? Para esse povoado de Cesareia de Filipe. São cidades que os romanos tinham fundado lá na Judéia e na Galileia. Cesareia de César, imperador romano. Filipe também era o nome deles, grego e romano. Então eram cidades pagãs, tá? Andando no caminho, Jesus pergunta aos discípulos. Ele faz uma pergunta. Essa pergunta serve para nós hoje, cada um. O que é que estão dizendo aí que eu sou? Ou seja, quem sou eu para o povo? O que é que o povo diz? Né? E eles disseram: alguns dizem que tu és João Batista. Pensar que Jesus era João Batista, que tinha morrido e tinha voltado. Volta não. Quem morre fica lá. Ou céu, ou purgatório, ou inferno. Mas voltar mesmo, não volta não. Outros dizem que é Elias, o grande profeta. Está lá em 1 Reis 17 a 19, 2 Reis 1 a 2. A tese de doutorado que eu fiz foi sobre esse Elias, 12 anos lá estudando. Também pensar que Elias, Jesus era Elias, tinha voltado, porque Elias tinha sido arrebatado. 2 pessoas diferentes, viu? Elias e Jesus, ele não é Elias também não. Então, isso significa o quê? Que o povo não sabia quem era Jesus. Hoje também, às vezes, não sabe não. Confundia Jesus com quem ele não era. Hoje também confundem, né? Aí, agora ele se volta por discípulos. Primeiro ele perguntou o que é que o povo dizia quem ele era. Agora ele pergunta aos discípulos, nós, né, os discípulos dele. E vocês, quem é que vocês dizem que eu sou?
Essa pergunta vale para nós. Quem é Jesus para nós? É Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou. Sim, muito bem. Mas na sua vida mesmo, quem é? Você está rezando para Ele todo dia? Está conversando com Ele? Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Ótimo. Quanto tempo você passa com a pessoa mais importante da sua vida? É o dia todo? Se ele é a pessoa mais importante, a gente devia ficar com ele o dia todo. A vida toda, né? Então, às vezes tem uma contradição naquilo que a gente diz, né? E naquilo que a gente faz. Eu estou falando serve para nós tudinho. Para o Papa, para o Bispo, para o Padre, para todo mundo, né? Quando ele pergunta para vocês quem eu sou, quem responde é Pedro. Geralmente é Pedro quem responde. Normalmente responde coisa que não devia, mas hoje ele acertou. Ele vai dizer: tu és o Messias, Christos, Cristo. Tu és o Filho de Deus. Foi Deus quem inspirou isso para Pedro. Na hora que ele diz, vocês pensam que Jesus ficou feliz? Não. Deu um carão em Pedro. Proibiu que dissessem quem ele era para o povo. Exigiu segredo, porque não era a hora dele se manifestar em Israel. Se dissesse logo quem ele era, aí viriam os fariseus, saduceus, iam prender e matar, como fizeram daqui a 3 anos. Né? Passou 3 anos pregando. Então Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Não digam nada, fique calado, né? Agora já pode dizer, né, que ele já morreu, restou. E depois começou a ensinar. Então, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Messias, primeiro proibiu, fica calado aí, né? Depois ele começou a dizer que ele tinha que sofrer muito. Falou logo da cruz. E muitas vezes a gente não quer carregar a cruz, né? No céu não entra ninguém se não levar a cruz, não. No céu mesmo não entra, não. Que vive num mundo secularizado em que o sofrimento, a gente quer tirar o sofrimento toda hora da vida da gente. A cruz não tire, porque ela quer levar para o céu é a cruz. Se é um sofrimento que a gente vai atrás, aí é nós, né? Mas se é uma cruz que Deus está dando, aceite e carregue com alegria. Senão no céu mesmo não entra. Começou a ensinar dizendo: o filho do homem deve sofrer muito. Quem é esse filho do homem? É ele. A profecia de Daniel 7, 13, 14. Ele é o filho do homem, ele é Deus, filho de Deus, filho do homem, Messias, Cristo. Está falando dele. Só que ele, filho do homem, Messias, Cristo, tem que sofrer muito. Ser rejeitado, nosso Senhor foi rejeitado, traído, negado, bateram nele, cuspiram. Pelo sumo sacerdote e doutor da lei. Jesus foi rejeitado pelas autoridades religiosas da época. E política também, civil também. Hoje, de novo, as autoridades políticas e religiosas estão rejeitando Nosso Senhor. Política, fazendo lei contra a igreja, prendendo o bispo lá na Nicarágua, aceitando o aborto contra a lei de Deus. Então, a mesma coisa que faziam, estão fazendo hoje. Não são a mesma autoridade, mas são autoridade política e religiosa. Está religioso? É. Tem muitos negando Nosso Senhor, né? Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E ele morreu e ressuscitou. Vai já começar na liturgia essa festa, que para nós é uma festa. Começa com quarta-feira de cinza. A quaresma, 40 dias, depois vem a Páscoa. E o Brasil, infelizmente, em vez de ficar em oração, em jejum, em penitência, vai pular carnaval, né? Aí depois, quarta-feira, a gente para a igreja, uma ressaca medonha. Eu quero saber que quaresma é essa, nesse país, né? Não serve para nada. Quem não leva a Deus a sério mesmo, não serve para nada, não. Eu devia aproveitar o carnaval para nós vamos ter aqui missa todo dia e encontro de oração nessa igreja. Dia todinho. Sábado a partir das 3 horas, domingo o dia todo, segunda, terça o dia todo. E quarta-feira tem missa. De manhã lá no castelo, à noite aqui, né?
Ele dizia isso abertamente. Então começou a explicar que ele devia sofrer, morrer, ressuscitar. Quando ele começou a explicar, aí Pedro vem de novo. Pedro que tinha dito que ele era o Messias. Pedro chamou Jesus de lado e começou a repreender Nosso Senhor. Pedro repreendendo Nosso Senhor. Mas quem é Pedro para repreender Nosso Senhor? Tem gente hoje também que parece que quer repreender Nosso Senhor. Quer ensinar Nosso Senhor. Pedro querendo ensinar Nosso Senhor. Começou a repreender dizendo: não, Senhor, não vai sofrer não. Jesus avisou que ia sofrer, morrer. Não, não vai acontecer isso contigo não. Jesus respondeu na cara dele, que Nosso Senhor responde na cara. Não manda recado não, Nosso Senhor. Tá um negócio que ele não faz. Tá? Jesus voltou-se, olhou para os discípulos. Pedro chamou Jesus do lado. Jesus falou na frente de todo mundo. Voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai-se embora daqui, Satanás. Chamou Pedro de Satanás, está escrito aqui e eu estou dizendo. Vai para longe de mim, Satanás. Hoje também tem um bocado aí, parecido com Satanás, né? Dentro da igreja e fora. Quando não faz a vontade de Deus, é Satanás. Seja quem for, dentro ou fora da igreja. Então Pedro, que não é nada, quem era Pedro para estar repreendendo Nosso Senhor? Quem repreendeu Nosso Senhor foi ele. E o que o Pedro queria? Não, porque Nosso Senhor tinha avisado, tinha dito que ia sofrer, morrer. Não, bichinho, não vai acontecer isso não. Vai, e aconteceu. Ainda chamou de Satanás. Então, se é cruz que Deus dá, aceite. Não fuja não. Se é cruz que Deus dá. Porque senão Nosso Senhor vai dizer como disse a Pedro: vai-te embora, Satanás. Né? Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Também hoje tem muita gente pensando contra Deus. Como os homens, não só como os homens, mas contra Deus, dentro da igreja e fora da igreja. Né? Está tendo trovão dentro da igreja? Pensar que trovão. Daqui a pouco vem um raio, né? Pensar que chuva era só fora. Quem quiser comprar um som novo para nós, a gente aceita, viu? Esse aí tá pebinha, né? Assim, tá bem pebinha isso. Leitura inicial do livro do Gênesis. Já falou do dilúvio, Noé saiu da arca. Pois bem, quando ele saiu, Deus abençoou Noé, porque tinha sido obediente. Como é a história de Noé? É aquela história, porque o povo estava pecando muito. Deus mandou fazer uma arca e ele fez, dizendo para as pessoas se converterem que ia ter uma inundação, um dilúvio durante 40 dias. O povo não se converteu, o dilúvio veio, só quem se salvou quem estava dentro da arca. O dilúvio veio por consequência do pecado da humanidade, como hoje também tem pecado, né? Aí depois que acabou o dilúvio, eles saíram da arca. Quando saíram, Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Como é que pode multiplicar e encher a terra? Quem está casado. E casamento na igreja é homem e mulher. Não nasce menino de outro jeito, né? Sei que vem um ET aí, um marciano aí, começa a botar menino no mundo, né? Mas até agora é homem e mulher, né? Mesmo na Bíblia é, né? Vós sereis objeto de medo e terror para todos os animais da terra. E o homem é o centro da criação. O centro da criação não é a natureza não, é o homem. Ele não pode destruir a natureza, mas o centro é ele. Se tiver que desmatar alguma coisa para plantar, pode, não é pecado não. Pecado é desmatar a floresta todinha, ficar rico, os outros passar fome, aí é pecado mesmo. Todas as aves do céu, tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar. Então, o homem é o centro da criação. Eis que eu os entrego todos em vossas mãos. Toda a natureza está entregue ao homem. Não para destruir, mas ele é o centro. Tudo que vive e se move vos servirá de alimento. Hoje tem gente que não come carne. Tudo bem, aí é a opção pessoal. Mas Deus deu o alimento para o homem, os animais também, né?
Eu que não deixar de comer carne de porco, que é tão boa, né? Hoje lá em casa eu teve o churrasquinho de carne de porco, né? Quem não quiser não coma, não tenho nada a ver com isso, mas eu como, né? Deus deu a natureza para o homem, tá? Da mesma forma pedirei contas do vosso sangue, que é vida a qualquer animal. Depois Deus fala do sangue. O sangue pertence a Deus, tá? Todo o sangue humano e dos animais pertence a Deus. Por isso que o homem não pode tirar o sangue e a vida do outro homem. Quem tira é julgado por Deus. Tá? Eu pedirei conta de todo o sangue. E diz mais, todo aquele que derrama o sangue humano vai ter o sangue derramado. Havia seriedade. Sangue representa a vida humana. Sangue representa a humanidade, né? Ao homem pedirei contas da vida do homem, seu irmão. É como o Caim que matou Abel. Por mãos de homem terá quem derramar sangue humano, por mãos de homem terá seu sangue derramado. Porque o homem e a mulher foram feitos à imagem de Deus. Quem mata um homem, de certa forma, mata a Deus, né? Porque o homem é a imagem de Deus. Vê como uma coisa é séria. Vai para o inferno? Se não se converter, vai. Mas se pedir perdão, pode ir para o céu. Tem que pagar o que fez, mas pode ir para o céu. Aí Deus faz uma aliança no final com Noé e os filhos dele, né? Fazer uma aliança convosco e a vossa descendência. De novo, ele dá os seres vivos para Noé. Todos os animais, toda a natureza pertence ao homem, né? E de novo diz que nunca mais haverá um novo dilúvio, no sentido de destruir tudo. Não vai destruir mais tudo, não. Isso não quer dizer que Deus não vai julgar a terra, já está julgando. Todas essas guerras aí, terremoto, isso, aquilo, é tudo julgamento já. Consequência do pecado do homem e da mulher. Não é Deus quem quer, não. É consequência do pecado do homem e da mulher. Depois ele faz um sinal da aliança dele com Noé, né? Esse sinal, ele promete que a humanidade, toda a humanidade não vai ser destruída, toda ela não. Uma grande parte pode ser destruída. Antes da destruição total, Deus vai intervir. Mas essa destruição total da humanidade não vai mais acontecer. O mundo todo vai ser destruído? Vai não. Uma parte pode ser? Pode não, vai. É uma grande parte, uma pequena, eu não sou adivinho não, eu sei que vai, né? Mas toda a humanidade não será destruída. E o que acontecer de mal é consequência do pecado do homem e da mulher. Quero só advertir que a reflexão que eu faço da palavra é da palavra do dia. Eu sei que é missa, sétimo dia, mas aqui não tem missa particular. Então, a reflexão da palavra é a palavra do dia. No final, a gente faz uma oração. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, vossa Mãe Maria Santíssima.